eu vou pedir licença a vocês para que o tema das Parashot não seja o tema hoje que eu vou trazer a vocês. Porque eu já trouxe o ensinamento na semana passada e eu falei que eu daria continuidade a esse ensinamento de hoje, tá bom? Eu estou ensinando sobre quem era Paulo e o que suas cartas dizem, que hoje é uma grande confusão dentro do meio evangélico. E é super importante, nós temos membros aqui que recentemente chegaram à comunidade, que precisam entender esse papel, precisam entender essa importância. Quem era Paulo? Paulo era um judeu de nascimento, e não era um judeu qualquer, ensinado dentro da escola de Gamaliel, que é um rabino muito conhecido dentro do judaísmo ortodoxo, neto de Hilel. Falei isso para vocês, se eu fosse dar aqui graus de importância, esses dois que eu estou citando estão entre os 10 mais importantes da história da literatura judaica. Então, Paulo não era um judeu qualquer, ele era um judeu que estudou aos pés, e quando fala aos pés, fala de muita proximidade. E é um Paulo que teve uma experiência com Jesus e ele colocou esses pingos nos is. Paulo foi um que combateu a conversão de judeus à fé judaica e foi um que combateu os judeus de não se transformar em cristão. Hoje é totalmente inverso o que é ensinado. E eu precisava trazer esses conceitos para vocês, para que vocês pudessem conhecer as cartas de Paulo. Então assim, o estudo de hoje está centrado nesses dois temas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, 2 temas de conhecer quem é Paulo e de entender suas cartas. Eu vou passar aqui bem rapidinho um resumo do que nós estudamos na semana passada. O que nós vimos na semana passada? Primeiro, o título da mensagem é Paulo e a Torá. Paulo, o nome dele em hebraico é Shaul, né? Mas Paulo, eu vou chamar aqui Paulo para que vocês entendam. Paulo e a Torá. Olha o que está escrito. Ruptura ou cumprimento. Ruptura ou cumprimento. Assim, Paulo rompeu com a Torá ou ele cumpriu a Torá? O que eu ensinei na semana passada? Que eu falo assim, para que eu possa... imagina assim, irmãos, uma carta que foi escrita há 3 anos atrás, se eu não tenho um autor presente, eu posso pegar aquela carta e posso tirar uma certa conclusão da leitura que eu tive ali, da interpretação que eu tive sobre aquela carta. Mas uma coisa que me ajuda a compreender a carta que alguém escreve é compreender quem é aquela pessoa, como ela vive, qual que era a sua característica. E eu tomei o cuidado da semana passada de, antes de explicar sobre as cartas de Paulo, ensinar a você quem Paulo é, quem ele mesmo intitula que ele é. Diferente do Rocha falar quem é Paulo. Eu não tenho dúvida que a pessoa mais apropriada para falar de mim mesmo sou eu. Então a pessoa mais apropriada para falar de Paulo é o próprio Paulo. E aquilo que ele fez dentro do Novo Testamento, dentro da Brit Hadashah. E o que nós vimos na semana passada? Nós vimos, conforme em Atos capítulo 22, verso 3, Paulo diz assim, Ani Yehudi, eu sou judeu. Ele não disse ele era judeu, ele afirma no presente, eu sou judeu. O texto está escrito assim, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos pais. Perceba que Atos diz lá, deixa eu só abrir com vocês, Atos 22, verso 3, né? 22, 3, diz assim, 22, 3. O Rocha está precisando de um óculos, tá? Mas vai chegar lá. Deixa eu me afastar aqui mais. Sou judeu, nascido da cidade de Tarso. Judeu. Mas fui trazido para essa cidade e instruído, Jerusalém, né? E instruído aos pés de Gamaliel, em todos os detalhes da Torá de nossos pais. Em todos os detalhes. Então ele fala, eu sou judeu. Paulo não se apresenta como alguém que abandonou a fé. Ele se apresenta como alguém formado na Torá, aos pés de Gamaliel. Em Atos 23, verso 6, diz assim, homens e irmãos, eu sou fariseu. Ele diz Ani Parush, eu sou fariseu. Mais uma vez, o verbo ali não está no passado, está no presente. Filho de fariseu. Binei Farush. Filho de fariseu. Olha que interessante, irmãos, porque assim, hoje o cristianismo entende, o mundo ocidente, que sempre que você associa a expressão fariseu, está associado com hipocrisia. Fariseu, se você pegar o judaísmo de hoje, ele é 100% farisaico. É a única fonte judaica hoje presente, comparados às classes judaicas da época, saduceus, essênios, judeus messiânicos, né?
Posso te dizer que a vertente mais presente hoje é a farisaica, que é o judaísmo ortodoxo de hoje, é oriundo dela. Tá bom? A base dela é totalmente farisaica. Então, assim, o fato de Jesus, Yeshua e os discípulos criticarem os fariseus, não estava criticando a doutrina farisaica, mas aqueles que não viviam de acordo com aquilo que a Torá diz. Isso é tanto verdadeiro que Paulo continua dizendo, eu sou fariseu. Isso é tão verdadeiro que Yeshua, em determinado momento, ele diz assim, ó, fazem tudo aquilo que os fariseus vos disserem, porque eles estão sentados aonde? Na cadeira de Moisés. Mas ele diz, não procedeis como eles procedem, mas escutem a eles. Então, se Yeshua não era de acordo com a linha farisaica, jamais ele diria esse aconselhamento. Então percebe, meu amado, que aqui não é a conversa, não é a fala do próprio Paulo de alguém que teve ruptura com a fé do povo judeu. Ele não diz eu sou um ex-judeu, ele não diz eu sou um ex-fariseu. Então ali fica muito claro, ele não diz eu era, ele diz eu sou fariseu. E olha, irmãos, a fé farisaica, ela não é algo à margem da fé dos judeus do primeiro século. Porque o fariseu mais se diferenciava dos demais, principalmente dos saduceus, que eram os mais presentes ali na classe sacerdotal, né? Era a crença na ressurreição dos mortos, era a crença no Mashiach, era a crença na restauração do mundo, o que chama de Tikkun Olam, a restauração do mundo. Era essas crenças. Então, o que Paulo faz é pegar aquilo que ele acreditava e quando ele tem a experiência com Yeshua, ele vai adequar a sua fé que ele já tinha na ressurreição dos mortos, que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, não é isso? E a pegar na sua fé no Mashiach, que restauraria o mundo, e ele adapta isso, ele se conecta, ele se completa naquilo que ele acreditava como fariseu. Então, não era algo à margem. É lógico que dentro da doutrina, discorda aqui quem é a pessoa do Messias, mas o princípio está ali presente. Em Atos 20, verso 16, diz o texto que Paulo se apressava a estar em Jerusalém no dia de Shavuot, na festa de Pentecostes. E olha que interessante, irmãos, o homem que já sabia que seria preso e seria torturado, ele diz assim, ó, eu quero chegar mais rápido em Jerusalém, porque eu quero celebrar a festa. Um cara que eu disse, se fosse o Rocha, que alguém chega para mim e fala assim, Rocha, você está querendo ir para Jerusalém? Ó, se você for para lá, alguém vai te prender e vai te açoitar. Eu vou para outro lugar, certamente. Pega a passagem, Paulo não, ele quis ir mais rápido, porque ele queria celebrar em tempo de celebrar Shavuot. Como que um homem que celebra a festa e que sobe para Jerusalém, mesmo sabendo que ele ia açoitado e ia ser preso, ele teve ruptura com essa fé. Não bate, meu amado, não bate. Aqui não está tendo, o tic-teco aqui está totalmente incompatível, né? Não tem harmonia. Atos 21, 24, olha o que o próprio Paulo diz, e todos ficarão sabendo que nada daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. O que era o problema? Paulo ensinava sobre a característica e como que o gentil tinha que viver, ensinava a forma como o judeu tinha que viver, e tinha que ter unidade. Nesses ensinamentos e nesses discursos, as pessoas compreendiam que Paulo estava ensinando os judeus a se afastarem da lei, e os gentios a não se associarem com alguns princípios. Aí Paulo, ao ouvir isso de Paulo, os judeus chamam Paulo, os judeus líderes de Jerusalém, aqui ele já tinha chegado em Jerusalém. Fala assim, Paulo, ouvimos falar de que você está aconselhando os judeus a se afastarem da lei e das tradições. Aí ele fala assim, ó Paulo, faz isso, toma esse procedimento, faz um voto, o voto do Nazireu, que é totalmente judaico, faz isso, e aí você vai perceber, e você vai mostrar para essas pessoas que aquilo que dizem a seu respeito não é verdadeiro. O que Paulo faz? Ele faz conforme a orientação. Se ele quisesse dizer, não, eu realmente digo isso, não vou fazer o que vocês estão me aconselhando. Não, Paulo fala, eu quero fazer, porque realmente essa lashon hará, essa mentira que estão contando a meu respeito, não é verdadeira. O que Paulo faz? Paulo, ele diz, ó, que tu também guardas a lei. Então ele vai e cumpre aquilo que orienta ele. O que Paulo faz? Ele faz o voto do Nazireu. Ele paga o sacrifício daqueles que tinham feito voto juntamente com ele, que eram 5 homens.
que vão ao templo e fazem sacrifício no templo, e ele participa. Irmãos, como que eu posso ter harmonia que um homem ensina contrária à lei e se afastarem da lei vivendo dessa forma? E aqui nós estamos falando de Paulo de mais de uma década crendo em Yeshua, não era um neófito no caminho. Ele já tinha 15 anos aqui de conversão. Por que isso é importante você saber? Para que você, ao se deparar com as cartas de Paulo, que vai ter algum momento que ela realmente é dúbia, porque toda carta ela pode ter essa característica, talvez você deseja ser claro, mas você não consegue transmitir essa clareza, você saiba, peraí, entre essa posição e essa posição, isso aqui não é compatível com o que Paulo vivia, então isso aqui eu descarto. Você entende? Fica mais fácil você entender as cartas de Paulo. Então vamos por esse princípio. Foi o que eu ensinei na semana passada. Então, para você entender o ensino de hoje, você precisa ouvir o estudo da semana passada que já está no YouTube. Sempre que houver dúvidas sobre o que Paulo escreveu, volte para como Paulo vivia. Isso aqui é super importante, tá? Então, agora vamos aos textos. Primeira coisa, irmãos, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Eu vou pedir, o Sandro, você que tem uma voz do William Bonner, pega a sua Bíblia, pega uma Bíblia e abra Gálatas, capítulo 20, verso 16 e vamos ler. Gálatas 2, né? Gálatas 20 não existe. Então nós vamos estudar aqui, irmãos, depois de entender quem era Paulo, quais são as dúvidas da sua carta. Então começa lá, Gálatas capítulo 20, Gálatas 2, verso 16, eu sei que eu estou com 20 na cabeça. Gálatas 2, não existe Gálatas 20. Qual versículo, Rocha? Gálatas 2, verso 16. Verso 16. Verso 16, está aqui, ó. 2,16. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente da confiança no Mashiach Yeshua. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança no Messias e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Esse é o 16 desse tamanho todo? Pelo menos é o que está aqui. É? Vai, continua. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo. Amém. O que ele está dizendo aqui? O homem não é justificado pelas obras da lei. O que o cristianismo entende sobre essa expressão, obras da lei? Para a visão cristã, aqui Paulo está dizendo que o homem não é justificado pela obediência à lei. Irmãos, você vai perceber que dentro do Evangelho, quando essa expressão obediência a uma mitzvah, o termo utilizado é totalmente diferente do utilizado como obras. Totalmente diferente do utilizado como obras. A expressão obras, ela nunca está associada contra a obediência à lei. Ela não é similar à obediência à lei. Ela é algo que apresenta uma justificativa do ser humano baseada em obras da lei, como se o homem tivesse o mérito de obter a capacidade de auto se salvar pela sua força e pela sua obediência. E aqui que está a grande questão, irmãos. Essa expressão obras da lei, ela no mundo ocidental e no mundo presente, ela é estranha, mas no período de Yeshua, essa expressão obras da lei era muito comum, porque ela sempre esteve associada com ações e procedimento que justificava o homem na sua prática, de maneira que ele era considerado justo perante Deus. E é contra isso que Paulo está combatendo, para que o homem se auto-justifique. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Na visão cristã de hoje, e aqui eu não estou criticando, tá, irmãos, o cristianismo, nem dizendo que está errado, que está errado esse ponto, sem sombra de dúvida, mas que não tem presença de Deus, que não serve a Deus. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou botando os pingos nos i, como nós colocamos aqui no início. Quando você olha essa expressão obras da lei, dá a entender aqui agora que Paulo está dizendo, eu não preciso guardar a lei, eu não tenho nenhum compromisso com a lei, porque Jesus já cumpriu a lei, para mim não basta. Não faz sentido, irmãos,
Se eu sou discípulo e devo andar como ele andou, é lógico que tem aspectos aqui que cabe a nós e outros não, a gente precisa compreender que a lei, ela tem alguns princípios que são primordiais para nós e para a humanidade. E ela precisa ser observado, mas o aspecto aqui de obra da lei nunca está atrelado e não está sendo contra a obediência a ela. Tanto é verdade isso que quando você vai em Romanos capítulo 3, vai lá, Romanos capítulo 3. Olha o verso 20. Ele afirma novamente igual Gálatas, ó. Porque à sua vista, nenhuma pessoa será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, pois o verdadeiro trabalho da lei da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Quer ver, irmãos? Deixa eu mostrar isso aqui a vocês, olha só. Imaginemos, é a realidade. A gente está andando aqui na via. Quando você começa a andar aqui na Avenida Vitória, que é essa via que está aqui na frente da nossa comunidade, tem uma placa ali dizendo 60 km por hora. Tem um sinal dizendo, ó, no verde você continua, no amarelo preste atenção e no vermelho você para. Isso é uma lei? É, uma lei estabelecida. Essa lei, ela está ensinando a você o quê? A não transgredir e cometer uma infração à lei. Essa lei, ela é errada? Não, ela está te apresentando o quê? Como você deve andar e proceder para que todos desfrutem de um trânsito bom. Para que você tenha confiança, Eduardo, que quando você está no sentido contrário, ao você passar no sinal verde, você acredita que uma pessoa que está no sinal vermelho, ela vai estar parada. Você, quando pega um sinal verde, você para o carro para olhar se a pessoa está parada ou não? Você confia. Você confia que aquela pessoa está o quê? Guardando aquela lei, de maneira que todos usufruem do benefício da obediência a ela. Ela que traz a consciência da infração, é o que Paulo está dizendo. A lei traz consciência do pecado, daquilo que não se deve fazer. E quando você pratica, todos ganham confiança. Eu lembro quando eu fui ao Egito, 2008, 2009, não lembro, 2008. Irmãos, quando eu cheguei na cidade de Cairo, eu não vi um sinal de trânsito. E parou numa rotatória, um buzinava, o outro buzinava, todo mundo travava na rotatória, e ninguém conseguia andar, porque não tinha um sinal. Aí, de repente, saiu, duas pessoas do carro começaram a se bater no meio do trânsito. É isso, irmãos, não tem um sinal, não tinha uma placa, não tinha um sinal. O fato de não ter uma lei como referência, cada um anda como quer, e quem perde com isso é você e a sociedade, porque não existe uma ordem. Então o objetivo da lei é trazer a mentalidade daquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. O problema é você se justificar perante a sociedade, perante Deus, dizendo que você é perfeito, porque você não é, que é aí que é o problema. Porque quando você vai na história desde o princípio, não foi assim que Deus tratou. Eu já ensinei isso a vocês. Quando Deus libertou os filhos de Israel do Egito, o que foi que fez com que o anjo passasse sobre as casas? Peça, né? Passava sobre as casas dos judeus. O que era que fazia passar? O sangue do cordeiro que foi sacrificado em Peça. Ali tinha Coré, que era um homem ímpio, ali tinha pessoas imperfeitas, ali certamente tinham pessoas, não era a maioria, que era desonesta, pessoas que mentiam, pessoas que adulteravam, pessoas que no seu dia a dia tinham alguma desonestidade. O anjo, ao ver o sangue do cordeiro no umbral da porta, o que ele fez? Ele matou o pecador? Ele matou o desonesto? O que ele fez? Ele viu o sangue é o símbolo da graça, representa a bondade de Deus, que ele está querendo dizer assim, ó, eu sei que você é imperfeito, mas pela minha misericórdia eu preservo você. E passou sobre. A graça sempre esteve presente. A lei, qual que era a lei naquele dia? Matar o cordeiro e passar o sangue, essa era a lei. Aí eu digo, um judeu totalmente honesto, totalmente justo, que naquele dia não matasse o cordeiro e não colocasse o sangue da porta, o que teria acontecido com ele e com a sua casa? O primogênito teria morrido. Certamente, porque a lei não foi observada. Você entende, meu amado? Então aqui, ó, a questão da lei, através dela vem um conhecimento, mas em Efésios, volta a dizer no capítulo 2, no verso 8 a 9, que não veio pelas obras. Lê de novo, Sandro. Efésios 2.
É Efésios. Efésios 2. Que é Efésios agora? Vai passar um pouquinho. É que você falou ler de novo. Lê de novo o texto da Bíblia da Chave. Efésios capítulo 2. Tá. Me consertando. A partir do qual versículo? 8 e 9. 8 e 9. Efésios 2, 8. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é a sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não têm que se gloriar. Perfeito. 8 e 9, você leu os dois? Sim. A conclusão é clara, não vem pelas obras. A lei não salva e nunca salvou. A lei, ela te conduz naquilo que você deve andar e não deve andar. O que salva é a graça de Deus. Sempre foi assim. Noé saiu pela graça de Deus. Abraão saiu daquele contexto pela graça de Deus. A graça sempre foi o sustento da humanidade. Os rabinos dizem isso. Que Deus, toda vez que você percebe o nome Adonai, Yud-He-Vav-He, está ali, ele está associado com a misericórdia. O nome Elohim, está associado com a justiça, com a exigência da prática, ou da não prática, né? De obedecer ou de não obedecer. Quando você percebe a junção desses nomes, a misericórdia e a justiça, o sábio diz que Deus, ele pende a sentar no trono da misericórdia, porque senão a humanidade não subsistiria. Você entende isso? A misericórdia e a graça de Deus sempre esteve presente. Quando Moisés percebe do pecado de bezerro de ouro, que ele sobe para Deus, Moisés tinha conhecido a Deus, o Deus que julgava os deuses do Egito, o Deus que diz que a idolatria é pecado e punição de careta, de morte pela idolatria. E quando Israel comete o pecado de bezerro de ouro, o que Moisés vai fazer? Intercede pelo povo. Quando ele pede perdão pelo pecado, que Deus fala assim, Moisés, eu vou extirpar todo mundo e de ti eu vou fazer a descendência que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Moisés fala assim, Senhor, não me faça isso, ou então me risca do livro da vida. É o que está em Êxodo 33 e 34. Aí Moisés começa a interceder. Dá a impressão que Moisés amava o povo mais do que a Deus, né? Tira isso da sua cabeça. Deus está fomentando Moisés e preparando Moisés para que ele seja o líder que ele foi. Que ele é, né? Que ele está vivo até hoje. Então Moisés intercede lá no final, quando ele ora a Deus, e Deus dá essa pronúncia aqui, Adonai, Adonai, Elohim, Verhanum, Ereapai, Verav, Hesed, Veemet, Adonai, Adonai, está vendo que o nome Deus aqui duas vezes, Adonai, Yud-He, Vav-He duas vezes, para simbolizar a misericórdia de Deus naquele perdão. Elohim é compassivo, Verhanum é misericordioso, Ereapai, tardio em ira, Verav, Hesed, VM, cheio de graça e verdade. Moisés, ao ouvir isso, que Deus perdoa o pecado da idolatria, que era a punição de morte, segundo a lei, ele percebe que a graça de Deus está presente, e ele se inclina e ele adora a Deus. E lá no finalzinho ele fala assim, Senhor, eu sei que nós somos um povo de dura cerviz, mas toma-nos como a tua herança. Isso é graça ou não é, meu amado? Isso é pessoas que estão salvas pela obediência da lei, pelas obras da lei, ou estão sendo salvos pela graça de Deus? Se fosse pela obra da lei, o que teria acontecido com o povo? Pecado de careta. Estavam todos mortos. Se fosse Davi simplesmente pelas obras da lei, o que teria acontecido com Davi? Morto. Deus o levou ao arrependimento, a techuvá, de maneira que ele alcançou misericórdia e graça. Dá-me um coração puro e pronto a obedecer. Você percebe, meu amado, a graça sempre esteve presente. No judaísmo da época, por isso que eu falo essa expressão obras da lei, ela existia uma discussão sobre a justificação pelas obras da lei. Ali, existe um documento antigo da época de Paulo chamado Maasei HaTorá, obras da lei. Você encontra isso lá no Museu de Israel, que ele foi extraído lá das colinas lá do Mar Morto, da doutrina dos essênios. O que era esse Maasei HaTorá? Eram metodologias que ensinavam o homem qual o procedimento que ele tinha que ter para ser justo perante Deus. Irmãos, isso é tão verdadeiro dentro de uma concepção de entender isso, e é tão claro quando você traz isso para a sua realidade. Você já viu hoje, no mundo presente, a discussão política que tem? Você já viu? Quando chega uma pessoa de direita,
uma pessoa de direita, princípios mais conservadores. Aí essa pessoa de direita não é aquela que fica criticando, não é aquela que fica se opondo. Quando chega um cara de esquerda, fala, tudo bem, essa é a sua opinião, eu te respeito. Aí você não fica combatendo o tempo todo, nem a todo momento criando inimizade por causa de política. Chega a outra pessoa e fala assim, ó, você fica tolerando esse tipo de pessoa, você é um comunista igual a ele. Aí vai para um de esquerda, que não é tão, como posso dizer assim, enérgico e tão ortodoxo dentro daquela filosofia política, que ele olha para um cara assim e fala assim, pô, você é de direita? Ah, não, eu respeito você, vem aqui na minha casa, vamos tomar um café, não vamos falar de política não, a gente tem coisas melhores para a gente tratar, nós somos mais adultos. Aí chega o outro que é amigo dele e fala assim, ô cara, você não é de esquerda não, você é fascista igual a eles. Você já percebeu que nas oposições, os opostos, eles querem sempre separar um ao outro, de maneira que você não pode conviver? Você imagina nos dias de Paulo, onde quem governava o território de Israel era uma nação estrangeira, de romanos, onde dentro do templo, boa parte dos saduceus estava ligado a esse império romano, a essa política romana. Havia, sim, toda uma característica de cultura religiosa que estava impregnada desse princípio. Tinha algumas pessoas que falam assim, meu amado, se você associar com esses caras, você está errado, você está em pecado, você não tem nada com Deus. Dentro desses princípios, cria a cultura essênica, que vivia totalmente apartada. Foram morar no deserto. O que essa cultura diz? Para que você seja justo diante de Deus, faça isso, que você é justo. Olha o que eles dizem aqui. O que era ali? Esse texto dizia basicamente o seguinte, se você praticar certas coisas da lei, você será considerado justo diante de Deus. É isso que era Maasei HaTorá, literalmente obras da lei. Eu não sei se Paulo estava combatendo essa doutrina aí dos essênios, mas possivelmente ela era muito presente nos dias de Paulo, muito conhecida, seja pelos essênios, seja pelos fariseus, seja pelos saduceus, e é ela que Paulo está combatendo, porque o princípio da Torá é que o homem não é justificado pela obra, mas é justificado pela graça. Esse é o princípio da Torá. O que essa doutrina diz? Pureza ao entrar no templo, regra sobre o contato com impureza, separação das pessoas consideradas justas, igual o dia de hoje. Não mexe com ele não, senão você é comunista. Não mexe com o outro não, senão você é fascista. Separa, porque para você ser politicamente conservador e politicamente de esquerda, você não pode se associar. Mesma ideia, tá? Para você ser puro e santo perante Deus, justificado diante de Deus, você não pode se misturar com o pecador. Jesus viveu assim, meu amado? Ele sentava com os pecadores? Sentava, né? Então é um modelo para você olhar. O que essa regra dizia? Regras de convivência, separação social e religiosa. Israel e gentil. Gentil está sentado aqui ouvindo Torá, casca fora daqui, Não é digno não, a não ser que você passe no processo de conversão. Judeu sentado aqui com kippá e talite, sendo judeu, casca fora daqui, meu amado, isso aqui é mundo cristão. Tem nada a ver, Paulo rompeu com isso, Jesus rompeu com esse negócio. Vai embora daqui. Está vendo, meus amados? Olha a polarização do negócio. Outra regra. O que pode ou não ser consumido, como preparar alimentos, evitar contaminação. Se você, tem mais coisas, eu coloquei as principais. Se você fizesse essas coisas, você era considerado justo perante Deus. Esses princípios de ética humana eram chamados de obras da lei nos períodos de Yeshua. É contra isso que Paulo está combatendo. E por que ele combatia isso? Não é bíblico. Isso não está na Torá. O homem não é justificado pela fé, pela obra, mas pela graça. É o que diz a Torá, é o que diz os profetas e é o que dizia a Brit Hadashah. Paulo está combatendo esse princípio. Então vamos lá. E aí, irmãos, eu sempre digo, sempre que houver dúvida sobre o que Paulo escreveu, olha como ele viveu. Volto a dizer, a lei não salva, a graça salva. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Pense um momento comigo, para ficar mais claro. Um remédio, quando você está doente, um remédio, é algo bom? É algo essencial para que você possa curar? Ele tem um propósito certo? Imaginemos que você está com enfermidade, você vai ao médico, o médico prescreve assim, você vai tomar um Tilenol, um paracetamol durante 8 horas. Aí você volta para casa, você compra o seu remédio, seu paracetamol, e você fala assim, puxa,
Eu quero melhorar rápido. E ao invés de tomar em 8 horas, vou tomar em 1 hora. Esse algo que é bom é o remédio. Você começa a utilizar ele de uma forma inadequada. Aquilo que era bom se torna o quê? Aí eu faço uma pergunta para você. O remédio é ruim ou ele é bom? Responde. Bom. Nesse exemplo que eu te dei, aquilo que é bom, você usou da maneira adequada? Não, você usou da maneira errada. Por usar aquilo que é bom de maneira errada, você se tornou inapropriado. Aquilo não é coxa, aquilo não é santo, porque você desapropriou da sua finalidade. Quando você pega a lei dentro dessa característica, ela é igual ao remédio. Ela é boa? Ela é boa, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Paulo, lá em Romanos capítulo 7. Pois a lei é um mandamento santo, justo e bom. Ou você entende essa sinergia, essa similaridade, essa harmonia com Paulo, ou você vai ter que definir e chegar à conclusão que Paulo era um bipolar, meu amado. Era um bipolar. Ou você entende o que ele está dizendo, ou então ele é um bipolar. Irmãos, isso é tão verdadeiro no mundo cristão, que eu vi isso de um pastor. Eu não gosto de entrar nesses assuntos com pastores. Uma vez um pastor tentou me interpelar sobre isso. Vocês estão debaixo da lei, vocês estão de maldição, que não sei o quê. Eu falei, pastor, deixa isso para lá, não quero conversar sobre isso não. Fica quietinho. Aí eu mostrei para ele o texto de Paulo lá, que é aquela orientação que eu li, né? E os judeus vendo Paulo, falam assim, Paulo, olha só, estão dizendo isso aqui de você, mas mostra que você guarda a lei e faça esse voto. Fui ensinar aquilo que eu ensinei vocês. Você sabe qual foi a resposta do pastor quando eu mostrei isso para ele? Pastor muito conhecido aqui, eu não vou citar o nome por respeito a ele. Teve gente aqui que conhece ele muito bem. Uma das maiores igrejas aqui de Vitória. Ele chegou para mim e falou, não, Francisco, Paulo teve uma recaída no judaísmo nessa passagem. Aí eu falei, pastor, eu encerro aqui minha conversa, porque não dá para eu conversar com o senhor tendo esse entendimento, porque assim, beleza, o senhor entende que Paulo teve uma recaída, então eu não quero conversar com o senhor. Não dá para argumentar com uma resposta dessa. Como você argumenta, né? Então, Paulo teve uma recaída, tá bom, deixa ele com a recaída. Eu não sei que horas que ele voltou dessa recaída, né? Mas até agora. Mas, assim, enfim, irmãos, essa é a compreensão. Então, você tomar uma dose maior do que deveria, tomar sem necessidade, tomar sem a orientação, você faz aquilo que é bom, que é o remédio, que é a lei, e está inapropriada quando você se justifica perante a Deus pela lei, algo que a lei nunca teve finalidade. Agora perceba, meu amado, agora entenda, a lei de Deus é como esse remédio, ela é boa, ela foi dada por Deus, ela tem um propósito correto, mas quando um homem pega a lei, e você pode pegar a lei e fazer dela errado? Pode, quando o homem quer se justificar com ela, é isso que Paulo combatia, como o homem quer se exaltar por ela. Você já vê Yeshua combatendo isso? Quando ele pega lá aquele exemplo de pessoas que, um era pecador, eu agradeço a Deus que eu não sou igual a você, porque eu jejuo, porque eu faço isso, eu guardo os mandamentos, eu como tal coisa. E Yeshua fala, não foi esse que desceu justificado por Deus, mas sim o pecador que se arrependeu. Perceba, o princípio da graça estava ali, enquanto o outro se exaltava, se justificava pela lei. Perceba que isso não é verdadeiro, é pegar o remédio e utilizar a dosagem que é inadequada, inapropriada. Aquilo que é bom se torna um peso, se torna algo prejudicial, porque você pode se auto-justificar, se auto-exaltar e usar para julgar os outros. Você já viu as pessoas que guardam a lei? Chegam e falam assim, você não guarda o Shabat, você não guarda a comida kosher, você não faz isso, você não faz aquilo. Quem te ensinou a fazer isso? A Torá não foi, Yeshua não foi, os profetas não foram. Os profetas faziam o seu papel perante Deus. Quando Deus ordenava a eles a corrigir o povo, eles corrigiam. Quando ordenava, ele ficava quietinho. Você quer ver um exemplo disso? Você lembra de Naamã, né, que estava leproso? Naamã, né? Estava leproso. Quem era o profeta? Era Elias ou Eliseu? Sempre confundo. Eliseu. Quando chega lá, ele falou, poxa, eu tinha uma jovem que trabalhava em casa, ela era judia, ela me disse para eu conhecer você, que você iria me curar da minha lepra. Aí chega... Ele fala assim, vai fazer o seguinte, dá 7 mergulhos ali naquele Rio Jordão. Eu imagino que esse cara é tipo brasileiro, que olha o Rio Jordão e acha que é aquele igual ao Amazonas, que você olha que parece um rio infinito, chega no Jordão que você pode dar o Isaac tacar um papelzinho e ele consegue achar o outro lado. Um curtinho que ele é. Né? Aí chega o cara lá e fala assim, poxa, tanto rio bonito lá no meu país, eu tenho que mergulhar nesse rio, nesse córrego. Ele está falando desse córrego. Tanto rio bonito. Aí ele fala, poxa, aí o servo dele fala assim, você veio de tão longe, a menina te orientou, ele te deu uma orientação tão simples,
Por que você não obedece? Ele falou, dá os 7 mergulhos, e ali ele é curado, ele volta, ele agradece o profeta Eliseu, ele fala assim, ô profeta, agora eu sei que só existe um Deus, que é o Deus de Israel, mas eu queria que o senhor orasse por mim, porque lá na minha cultura, lá no meu país, tem um momento que o doido do rei, ele manda todo mundo se curvar ao Deus dele. No momento que eu tiver que fazer isso para eu não morrer, por favor, ora para que Deus me perdoe. O que o profeta faz? Vai em paz, meu amado. Vai em paz. Você entende, meu amado? É errado a idolatria? Era. Só que Eliseu percebeu que a realidade dele era outra e falou assim, o Espírito de Deus vai orientar esse homem. Então tem momentos que você deve colocar a correção e tem momentos que você deve ficar caladinho, porque você tem que entender que tem um momento, tem uma característica. Conclusão, Paulo não combate a lei, ele combate o uso errado da lei. Agora vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 4. Não precisa ler não, Sandrinho, diz assim, ó, o fim da lei é Cristo. O que o cristianismo entende disso? Eu ensinei na semana passada, que a partir de agora que Cristo, que Yeshua veio, eu não preciso mais guardar a lei, porque o fim dela é Yeshua, é Jesus. Aqui nós precisamos ter um cuidado, tá? E eu ensinei vocês isso na semana passada. Essa expressão em grego chama telos. Quando você pega, essa expressão telos no grego, no Novo Testamento, tem momentos menores, em menores quantidades, que essa expressão é utilizada para dar fim a alguma coisa, que aquilo acabou. E tem momentos que a maioria, ela está associada com continuidade, objetivo. Tá? O objetivo é esse. Tá? Então, o fim aqui é de finalidade, não de cessar, tá bom? Então, eu estou pegando uma terminologia usada em grego no Novo Testamento, que ela tem duplo sentido. Duplo sentido. Então, assim, nessa situação, você lembra que eu te falei? Poxa, eu estou me deparando com 2 situações onde eu não consigo chegar a uma conclusão. Quem foi Paulo? O que ele propagou? O que ele ensinou em outros momentos? É compatível com isso que eu estou querendo chegar à conclusão? Não é, então você descarta. Então, quando você vai aqui, o fim da lei é Cristo, a expressão fim, que é telos, nesse caso aqui, não é associada com termo, mas é associada com propósito, com finalidade. Porque eu te mostrei como Paulo vive, eu te mostrei o que ele vivenciava, eu te mostrei o que ele ensina. Está mais conectado e mais em concordância com o pensamento de finalidade, não de cessar. Então, telos aqui não significa rompimento, significa finalidade, propósito. Isso é tão verdadeiro que você vai ver, que lá em 1 Timóteo 1,5, não precisa abrir, mas você pode anotar, diz assim, o fim do mandamento é o amor. Qual que é essa expressão em grego lá em Timóteo? Telos. Ele está dizendo que acabou o mandamento? Não, ele está dizendo, o objetivo do mandamento é você o quê? Amar. Propósito, finalidade. Então a pergunta é, qual que é o sentido que Paulo usa? Ele guardava a lei, ele dizia que a lei é santa, então em concordância com aquilo que ele fazia, com o que ele diz, é mais compatível você entender a finalidade e propósito do que cessar, do que um rompimento. Cristo não é o fim da lei como termo, ele é o propósito da lei. É ou não é a realidade? Não diz lá quando Yeshua estava ensinando para os judeus, toda vez que ele queria mostrar a ele começava a ensinar desde Moisés e os profetas? Por que ele mostrava? Porque tudo aquilo que estava escrito acerca dele estava onde? Na Torá e nos profetas. Finalidade, propósito. E é isso que o autor aqui está dizendo. Agora outro texto, Romanos capítulo 6, verso 14. Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Volta ao tema. O que é estar debaixo da lei? O que significa estar debaixo da lei? Vou voltar com um exemplo que eu dei lá no início. Estou ali andando na Avenida Vitória e tem um guarda de trânsito ali que está no cantinho, escondidinho, filmando ou anotando as placas que estão desobedecendo a lei. A placa diz, eu devo andar 60 por hora. Se eu passo a 59, o que o guarda vai fazer? Nada, vou continuar. Se eu passo a 60, eu vou continuar indo e seguindo sem nenhum problema. Mas se eu ando a 70, 80, aquela lei que está ali na avenida, que eu estava livre dela, agora eu passo a estar debaixo dela, porque eu transgredi. Ela está sobre mim e eu sobre ela. Você percebe?
Então aqui, estar debaixo da lei está associado a você estar em transgressão a ela. Quando Paulo diz que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele está dizendo que você se esforça naquilo que você pode fazer para cumprir a lei. Você não está debaixo da maldição da lei, da consequência da punição dela, mas debaixo da graça. Volta a dizer o exemplo lá de Êxodo, da saída do Egito. Havia pessoas pecadoras, injustas, que naquele momento falou assim: não, eu preciso obedecer a Deus, eu sei que eu estou imperfeito, eu sei que eu estou errado. Olha o que Deus está fazendo aqui com o Egito, julgando Faraó e todos os deuses do Egito. Eu preciso obedecer esse Deus. Ele vai e faz techuvá, ele pega o cordeiro, ele sacrifica o cordeiro e passa nos umbrais da porta. O que acontece com ele? A graça de Deus o livra. Ele não estava debaixo da lei do primogênito, ele estava debaixo da graça de Deus. Irmãos, isso é tão fácil quanto 2 mais 2 é 5. Brincando, né? Romanos, que eu li, Romanos 6,14. Não estás debaixo da lei. Romanos 6,15. Olha o que diz Romanos 6,15. Deixa eu abrir lá com vocês. Desse modo, a conclusão que chegamos: vamos pecar porque não estamos mais sob o legalismo, mas debaixo da graça? Deus não permita. Vocês não sabem que, ao se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedece, quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justificação? Pela graça de Deus, vocês eram escravos do pecado, obedeceram de coração o padrão de ensino que lhes foi transmitido. E depois de serem libertos do pecado, tornaram escravos da justiça. Essa expressão justiça, irmão, você não consegue desassociá-la da lei. Não consegue. Pecaremos, pois, por estar debaixo da graça? Resposta de Paulo: não, de modo nenhum. Então, não significa viver sem lei, significa não estar sob a condenação da lei. Pensa num tribunal, né? A lei condena. O que salva? A absolvição do juiz. Essa é a graça. Então, estar debaixo da lei é estar condenado por ela. A absolvição é a graça que Deus concede. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, aqui não precisa ler, mas lá... vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto. Colossenses, eu vou ler com vocês aqui, tá? Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: por isso não permita que ninguém os julgue em relação aos que comem e bebem, ou com relação ao festival judaico, ao Rosh Hodesh, a Shavuot. Rosh Hodesh é o início dos meses, né? Ao Shabbatot aqui é o sábado e as festas. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do... Não permita que ninguém lhes negue o prêmio, insistindo na participação de atos de mortificação e adoração de anjos. Tais pessoas sempre contam alguma visão ou orgulho da sua aparência mundana. Irmãos, assim, ó, por isso que eu falo, né? Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Ninguém vos julgue por celebrar tais coisas. Ano novo, o início do mês, ou pelas festividades, Shabat e festa. Por que você entende que Paulo está dizendo para que você não venha julgar por você não celebrar? Aonde está dizendo assim? Porque esse julgamento, ele pode ocorrer de duas formas. Ou porque você não celebra e alguém está dizendo que você deve celebrar, ou alguém está julgando você porque você celebra e você não celebra da maneira adequada. Você concorda comigo que isso é verdadeiro? É verdadeiro. A gente é julgado. Por que a gente celebra a Pêssah? Por que a gente celebra o Shabat? Isso é coisa de judeu. Isso é coisa apenas do mundo judaico. Por que você celebra essas coisas? A gente é julgado. E aí que é a questão. Por que você está achando que Paulo está dizendo assim, que nós somos julgados porque nós não queremos celebrar? Quem te disse isso? O mundo cristão, de 3 séculos para cá. Por que eu posso chegar a essa conclusão? Por 2 motivos. Primeiro motivo, Paulo ele faz um elogio à festa. Por que ele faz um elogio à festa? Ele diz que as festas e o início dos meses são sombra de coisas futuras.
Isso no judaísmo sempre foi um elogio, nunca foi algo pejorativo. O templo era sombra de algo futuro no mundo celestial. Jerusalém física é algo, sombra da Jerusalém espiritual. Isso no judaísmo ortodoxo. Sempre a sombra está associado com algo bom que virá no futuro. Então, se Paulo está criticando a festa, por que logo depois ele fala um elogio dizendo que elas são sombras da realidade que é o Messias? Por quê? Não faz sentido. Se ele estivesse querendo criticar a festa, ele no mínimo tinha que fazer algo pejorativo contra as festas. E por que não é compatível achar que Paulo não está aconselhando as pessoas a não celebrarem? Porque ele celebrou. Porque ele orientou gentios lá em Coríntios a celebrar a festa. Então, irmãos, de novo, eu volto ao tema. Ou você entende o que Paulo viveu, ou você entende o que Paulo ensina, ou então você vai usar o argumento que o pastor usou. Paulo teve uma recaída no judaísmo. Aí, meu amado, eu não consigo combater esse tipo de argumento. Não dá para combater. Porque você entende que aqui Paulo está falando algo que é sombra de coisa futura, mas ao mesmo tempo ele diz que ela é sombra de uma realidade que está em Yeshua? Eu te pergunto, você tem Yeshua real na sua vida? É lógico que você vai falar que você tem no teu coração, mas você está o vendo? O Messias que você conhece hoje, você acha que é a realidade dele? Ele é a eternidade, assim como o Pai, meu amado. Você não conhece o milésimo de quem é o seu Messias. A realidade, Alfredo, liga o meu telefone ali que tem um... Alfredo, liga o meu telefone, por favor. A realidade do Messias vai se tornar cada vez mais presente de acordo com que o mundo for vivendo essa salvação. Então, essa realidade que Paulo está querendo dizer é que a palavra de Deus ainda aponta para ele até os dias atuais. A sombra não é o fim, é um sinal do que está por vir. E aí, meu amado, para a gente concluir aqui, chegando a uma conclusão. Quero lembrar de vocês do remédio. Quero lembrar de vocês também de um outro exemplo, do dinheiro. O dinheiro é bom? Se não é, você pode dar para o Rocha, tá? Não tem nenhuma... Rocha não tem nenhum brilho de falar eu não quero. Não precisa dar aqui para a congregação, não. Dá para o Rocha ali, porque para a congregação fica parecendo barganha, né? Mas para o Rocha, se você quiser, estou brincando com vocês, é evidente, né? Dinheiro é bom? É. Ajuda você a ter uma boa casa, ajuda você a poder passear com seus filhos, ajuda você a poder gozar da vida, pagar os seus compromissos. Mas o dinheiro que é bom, você pode usar ele de uma maneira inadequada? Pode, meu amado. Outro exemplo que eu posso te dar, a comida é boa? É. A comida é maravilhosa, sem ela você morrerá. Brevemente você morrerá. Mas você também pode utilizar de maneira inadequada. A lei tem o mesmo propósito. Ela tem uma finalidade, quando você desvirtua essa finalidade, você está contra a palavra. Por isso que eu comecei a falar aqui que o judaísmo messiânico precisa encontrar a sua identidade, porque se você fica travestido, vendendo algo que você não é, você já perdeu a base. Você já perdeu a estrutura. E não é esse peso que eu quero carregar para mim. A lei de Deus, ela é santa, ela é justa e é boa. Mas o problema nunca foi a lei, foi o modo usado por ela, errado. Porque isso é compatível com Yeshua. Quando você entende que a lei é para te apontar o caminho, para te dizer se você está certo ou errado. Mas ela nunca para você justificar, nunca para você se exaltar, nunca para você julgar o teu próximo. Porque só é compatível se você entende aquilo que Yeshua diz: eu não vim destruir a lei, mas vim tornar o quê? Plena. Então, irmãos, olha só, vamos chegar à conclusão. Yeshua disse que não veio destruir a lei, ele veio completar. Paulo obedecia a lei, mostrei para você. Ele continuou depois da sua conversão, sendo judeu, dizendo que era fariseu, guardava a festa, subia para Jerusalém. E chega no momento das cartas de Paulo. Paulo rompe tudo isso com tudo isso que eu te ensinei, meu amado. Aí Paulo teve recaída mesmo, aí não dá para a gente continuar mais na conversa. Mas se você começa a compreender aquilo que eu te ensinei dentro do texto bíblico, fica mais fácil de você compreender. Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. E aqui para fechar, meu amado. A Torá aponta, o Messias cumpre, a graça salva, o Espírito capacita. Talvez o problema nunca tenha sido Paulo. Talvez o problema tenha sido tirar Paulo do seu contexto. Porque quando olhamos para a vida dele, vemos um homem que amava a Torá, vivia a Torá, ensinava o Messias, ensinava o povo a andar de forma correta.
E aqui, só para concluir, vocês vão me dar mais 5 minutinhos. E é super importante. Rocha, você me ensinou aqui que Paulo ensinava a guardar a lei. E eu que não sou judeu, como que eu vou guardar a lei? Aqui é a questão. Irmãos, tem mandamento na Torá que é para o povo judeu, mas o seu benefício é para a humanidade. Posso dar um exemplo de um mandamento que é para o povo judeu? O Shabat. Nós cantamos aqui, a aliança entre mim e os filhos de... Mas você acha que Deus deu o Shabat somente para Israel, ou aquele que adota o Shabat, ele recebe o benefício do Shabat? Então, todo mandamento, ele tem um propósito, que é dado para os filhos de Israel. O que você não pode trazer é o peso de você não conseguir cumprir esse mandamento. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Dentro do mundo judaico, na guarda do Shabat, o judeu não acende fogo, não esquenta comida, toda a preparação, tem toda a estrutura para que aquele Shabat pode ser guardado. Se você já apertou o seu elevador para você descer a escada, depois para retornar para casa, você já cometeu uma transgressão de Shabat, então você já está inapropriado para o Shabat. Se você acendeu a vela depois do pôr do sol, você já transgrediu o Shabat. Se você for em Jerusalém, todos os elevadores, eles param em todos os andares no Shabat para que o judeu não tenha que apertar o botão do elevador. Se você ligou o seu carro e veio para cá, você já transgrediu o Shabat. Isso é apropriado para Israel, lá para Jerusalém? É, porque tem uma sinagoga a cada esquina. Então você sai de casa, você não precisa ligar o seu carro. Aqui em Vitória, só tem essa e tem outra. Não sei se tem mais uma. Entre eu ficar em casa como um ermitão, sem me socializar com as pessoas, sem aprender, eu prefiro ligar o carro e vir para cá. Você percebe que tem coisas que para nós não é cabível. Eu sempre digo, qual que é a diferença? Imagina, por que o judeu sempre mora junto? Porque toda a estrutura da guarda do mandamento está ali condicionada para que aquele mandamento possa ser cumprido. A comida kosher é um exemplo disso. O Shabat é um exemplo disso. Toda a estrutura está ali para que isso aconteça. Por isso que o judeu mora perto um do outro. Por isso tem bairros judaicos, para que eles tenham condição de cumprir o mandamento. Então, irmão, não tenta associar algo que a gente não tem estrutura naquilo que você não pode, que você vai trazer um peso para si. O Shabat é uma bênção para você? É. Aí chega um cara aqui para mim e fala assim, Rocha, eu tenho que sustentar minha família. E eu tenho que trabalhar no sábado. O que eu faço? O que você acha que o Rocha vai orientar você? Não sendo judeu. Não sendo judeu. O que você acha que eu vou orientar você? Trabalha. Vai trabalhar, meu amado. E você quer dizer algo que eu vou te falar com muito coração? Se você ama o Shabat e você guarda o Shabat dentro das suas condições, chega lá, agradece a Deus pelo Shabat, acende, faz as tradições se você quiser ou não, mas agradece a Deus e encerra o Shabat. Mas você faz isso com um coração todo sincero. Eu duvido, e vai trabalhar com aquele coração partido, fazendo o seu melhor do trabalho, mas desejoso de estar ali, cumprindo a mitzvah e o mandamento. Eu duvido que Deus não vai levantar os céus e a terra para te dar condição e em determinado momento você celebrar o Shabat. Eu duvido. Você entende? O mandamento está desassociado a você, não usufrua do benefício. E eu vou te dizer, se você faz isso com um coração sincero, Deus vai te dar as brahotas, as bênçãos do Shabat, assim como aquele que guarda. Porque no teu coração há o desejo. Aí a mentalidade é assim, mais não, você tem que esperar Deus abençoar um trabalho que você não trabalha no sábado. O cara fica lá passando fome, a mulher fala, levanta, vai procurar um trabalho. Não, Deus não falou comigo ainda, não sei o quê, e afasta a família da igreja, porque fica esse mau entendimento das coisas. Então entenda, meu amado, entenda as suas condições. Aí vai lá, vai um menino para a festa, todo mundo de short, para tomar um banho, uma camisa de verão, e tal cidadão com a camisa até aqui, com o short até aqui, dizendo que é judeu porque ele quer ser santo. A única coisa que eu agradeço é de não ver aquele corpo sem roupa. Porque é sinceridade, meu amado. Você fica de novo um peixe fora d'água. Se você está dentro de uma sociedade, você não vai vestir uma roupa promíscua. Mas se você está dentro de uma sociedade onde você colocar um short, aquilo não vai ofender a sociedade, você está permitido de assim fazer. Você não precisa botar uma sunguinha com característica não masculina.
Mas entenda, para você não ficar estranho à sociedade. Aí fica esse monte de gentil que foi tudo criado num lar cristão, fica botando tzitzit, bota uma barba de todo tamanho, que a mulher deve ficar com nojo de olhar aquele monte de arroz que fica depois da comida, bota um kippá, bota uma camisa branca, uma camisa preta, tzitzit, fala, eu sou judeu a vida toda, e angaria assim, um monte de gente na internet e pessoas aqui. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir, não. Mas aprenda a entender a realidade. Se o Rocha quisesse angariar seguidores e ganhar dinheiro com isso, era fácil. É só botar tradição aqui, encher essa barba minha aqui, botar e dar uma engordada um pouquinho mais, que fica fácil de angariar as pessoas. Entenda a sua realidade, para que você não fique estranho. Guarde os mandamentos naquilo que é possível a você. Eu estou te ensinando aquilo que Paulo ensinava. Porque chega um momento que Pedro está sentando com os gentios, quando Pedro vê os judeus, o que Pedro fala? Levanta e sai, estava comendo com eles. E o fato de comer com eles, e possivelmente eles devem ter colocado alimento só kosher, mas não com a preparação judaica, conforme o rito judaico, já descredenciava aquela comida de ser kosher. O que Pedro fala? Levanta e sai fora. Paulo fala, você não está procedendo conforme os princípios da Bíblia. Você entende, meu irmão? Então, entre você ser chato, desculpa a expressão e ser sincero, guarda os mandamentos naquilo que é possível, não por obrigação. O gentio não é obrigado. Tem mandamentos que você é obrigado. As 7 leis de Noé você é obrigado a guardar. Tem mandamentos que são universais. Tem mandamento que Deus deu para os filhos de Israel e deu condições. Você quer ver um outro exemplo isso para o Rocha encerrar? Que eu já te pedi 5 minutos, já passei 10. Você sabe depois que os filhos de Israel saíram do Egito, quanto tempo que eles ficaram sem celebrar Pêssah? Chutem. Que eles ficaram no deserto? Ficaram 40 anos sem celebrar Pêssah. Só celebraram o Pêssah na saída do Egito, só depois que receberam a terra prometida com Josué. 40 anos sem celebrar Pêssah. E você sabe por que eles não celebraram? Quem que guiava o povo no deserto? Deus. Estava na nuvem ali para refrescá-los durante o calor do deserto. Era uma coluna de fogo que estava à noite para esquentá-los no frio do deserto. Dava o maná. Se o próprio Deus que guiava o povo não exigiu isso do povo, porque o povo não tinha condição de celebrar Pêssah no deserto, 40 anos sem celebrar Pêssah, por que vai exigir de um gentio que não tem condição de guardar todos os mandamentos? Aí você ficou um peso para você e para sua família. Guarde o mandamento porque você o ama e faz dentro das suas condições. Não quer dizer que você não tem que se esforçar, se esforce pelo mandamento, mas não para se justificar diante de Deus, porque você está desvirtuando. Então aqui, para deixar os pingos nos is, e eu volto a dizer, se você quer buscar, o Rocha está falando para ninguém aqui, tá? Estou ensinando como líder da comunidade. Se você quer buscar judaísmo ortodoxo, você tem todo o direito, tradição judaica, todo o direito seu, e pode viver aqui conosco. Só não abandone Yeshua da sua vida, que você está tirando a essência da sua fé, a essência da sua salvação. Mas Rocha, eu não creio. Tudo bem, celebra aqui com a gente, fica quietinho, vem aqui, participa conosco, vai ser muito bem recebido. Mas saiba que você está tirando a essência daquilo que a Torá profetizou. Então guarda o mandamento. Agora você é descendente de judeu, você é judeu, cumpre o mandamento. Também dentro das suas possibilidades. Você não está dentro de uma comunidade judaica que pode te dar todas as condições. Amém? Acho que ficou claro para vocês, né? Vamos ficar em pé. Hã? Que dia que é? Amanhã. Oh, perdão. Amanhã nós teremos o nosso serviço do domingo, tá bom? Às 18 horas, perdão, professor Paulo, perdão. Amanhã, por favor, participem, queria a presença de vocês, venham estar aqui às 18 horas, eu tenho certeza que será uma bênção para nós, tá bom? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, perdão pelos 10 minutos passados. Evareha Adonai verishmereha, Yaeha Adonai panaveleha, Vihuneka, Isadonai, Panaveleha, Veasem Leha, Shalom. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.